Amanhã pode esconder perigos inesperados, especialmente para quem tem mais de 70 anos. Um caso recente de um homem cheio de energia que repentinamente perdeu a consciência em casa nos faz pensar sobre os riscos ocultos que nos espreitam logo após acordar. Os médicos afirmam que a causa da tragédia foram erros insignificantes que milhões de idosos cometem diariamente. Muitas vezes subestimamos a importância dos rituais matinais, acreditando que, se acordamos, está tudo bem. No entanto, os primeiros minutos após o despertar podem ser cruciais para nossa saúde e bem-estar. Um movimento descuidado, um sintoma ignorado ou uma pequena falha no organismo podem levar a quedas, crises hipertensivas ou outras consequências graves. Nesse sentido, vale a pena prestar atenção a 7 erros matinais comuns que pessoas com mais de 70 anos costumam cometer. À primeira vista, podem parecer inofensivos, mas suas consequências podem ser bastante sérias. É importante notar que evitar esses riscos é bastante simples, não exigindo mudanças radicais na vida, apenas alguns ajustes razoáveis em sua rotina matinal. Quais são esses erros? E como você pode proteger a si mesmo e seus entes queridos? As respostas a essas perguntas podem ser vitais. Apenas 1 minuto pode transformar sua manhã e, possivelmente, até mesmo toda a sua vida. O despertar parece corriqueiro, o silêncio do quarto, os primeiros raios de sol pela janela, o corpo ainda em sonolência, mas a mente já planejando o dia. O hábito assume o controle e os pés já tocam o chão. Mas, de repente, surge uma sensação estranha. A cabeça parece vazia, o chão some debaixo dos pés, e você agarra-se desesperadamente ao apoio mais próximo. Geralmente, isso dura apenas alguns segundos e parece um episódio insignificante. No entanto, por trás dessa fraqueza momentânea, esconde-se um perigo sério, sobre o qual não se costuma falar em voz alta. Não porque seja raro, mas, pelo contrário, devido à sua disseminação generalizada. Com a idade, o mecanismo natural de regulação da circulação sanguínea começa a falhar. Na posição horizontal, o sangue se distribui no organismo de forma diferente do que quando a pessoa está em pé. Ao levantar-se abruptamente, o coração nem sempre consegue bombear o sangue para o cérebro rapidamente, o que leva a uma privação temporária de oxigênio. E o cérebro, como se sabe, não gosta de surpresas, especialmente dessas. Essa condição, conhecida como hipotensão ortostática, não é uma doença no sentido estrito da palavra. Em vez disso, é uma reação natural do organismo, especialmente após os 60 ou 70 anos. No entanto, ignorar esse sintoma pode levar a consequências tristes: quedas, leitos hospitalares, gesso, restrições de movimento e medo de cada nova manhã. No pior dos casos, a pessoa pode nem se lembrar do momento da queda, acordando já no chão. Os médicos se deparam com situações semelhantes diariamente, mas preveni-las é bastante simples, dedicando apenas 1 minuto a si mesmo pela manhã. E não se trata de meditações complexas ou exercícios físicos extenuantes, mas de uma simples pausa matinal. Acorde suavemente, sem movimentos bruscos. Mostre respeito ao seu corpo. Não pule da cama como se estivesse atrasado para uma reunião importante. Dê a si mesmo um tempo para se recuperar. Sente-se por pelo menos meio minuto. Sinta seus pés, mova-os levemente. Essa transição do sono para a vigília é como uma ponte. Você pode atravessá-la com cuidado, olhando para onde pisa, ou correr de olhos fechados, correndo o risco de tropeçar. A escada da vida esconde muitos perigos, se você não mudar seus hábitos. Surpreendentemente, quando você age de forma consciente e cuidadosa consigo mesmo, o corpo responde com gratidão, leveza, clareza de pensamento e confiança em cada movimento. Que cada manhã comece com respeito por si mesmo. Não se apresse. Primeiro sinta o chão firme sob seus pés e, em seguida, dê seu primeiro passo em um novo dia. Isso não é um sinal de fraqueza, mas um sinal de sabedoria, que não vem com a idade indicada no passaporte, mas com uma atitude atenta ao seu corpo e necessidades.
2. Perigo invisível antes do primeiro raio de sol. Assim que amanhece, alguns correm para o fogão, outros para a chaleira, mas muitos automaticamente pegam a xícara de café habitual. No entanto, um copo de água pura, que parece tão insignificante, pode se tornar o gole mais valioso no início do dia. Durante a noite, o corpo continua seu trabalho incansável. O coração bombeia o sangue ritmicamente, os pulmões garantem a respiração, os rins filtram diligentemente. Todos esses processos exigem um suprimento constante de líquidos. Com cada expiração, cada gota de suor, cada movimento durante o sono, ocorre a perda de umidade preciosa. Ao acordar, a pessoa muitas vezes não percebe o déficit que surgiu, e o mais traiçoeiro é que a sensação de sede fica prejudicada. Depois dos 70 anos, o corpo geralmente para de enviar sinais claros de falta de água. Não há boca seca, não há sensação óbvia de sede e cria-se uma falsa impressão de bem-estar. Na realidade, o sangue fica mais espesso, a pressão arterial pode aumentar e o coração começa a trabalhar com uma carga maior. É comum ouvir: "Eu simplesmente não estou acostumado a beber de manhã", ou "Eu não quero mesmo". Mas a fisiologia não se importa com preferências pessoais. O corpo precisa de água. Se não for fornecida, ele lutará silenciosamente até esgotar seus recursos. Quando o autor começou o dia com alguns goles de água, as mudanças positivas tornaram-se evidentes. A clareza de pensamento melhorou, a sensação de rigidez desapareceu, uma leveza apareceu no corpo e o sistema digestivo começou a funcionar como um relógio. É importante transformar o consumo de água em uma parte integrante do ritual matinal, um hábito como escovar os dentes. Você pode colocar um copo de água perto do telefone ou dos óculos para não se esquecer de cuidar do seu corpo. Alguns adicionam limão à água, outros um pouco de mel, mas o principal é a própria água. Ela não apenas sacia a sede, mas também ativa o metabolismo, dilui o sangue e promove a ativação suave de todos os sistemas internos. A água é especialmente importante para aqueles que tomam medicamentos matinais, pois melhora a absorção dos medicamentos, reduz a probabilidade de efeitos colaterais e diminui a carga sobre o estômago e o fígado. Isso não é apenas um sinal popular, mas um fato cientificamente comprovado. Começando o dia com água, uma pessoa inicia uma cadeia inteira de mudanças positivas, fazendo uma escolha em favor da saúde, da consciência e do autocuidado. E então, todo o resto se encaixará no lugar. Um ritual matinal que mina insidiosamente a saúde. A manhã nos recebe com o cheiro de café, simbolizando o despertar, o conforto do lar e a antecipação de assuntos importantes. Muitos não conseguem imaginar o início do dia sem um gole desta bebida forte, aromática e revigorante, acreditando erroneamente que ela ativa instantaneamente o cérebro. No entanto, por mais paradoxal que pareça, esse ritual matinal pode se voltar contra você, especialmente na idade adulta, após os 70 anos. Após o despertar, o corpo está em seu estado mais vulnerável. As reservas de energia estão esgotadas e o estômago está vazio. E é neste momento que muitos se enchem de um líquido abundante em ácido e estimulantes, sem fornecer qualquer proteção ou apoio, ingenuamente esperando sentir uma onda de energia. É importante lembrar que o café não é apenas uma bebida de bom gosto, mas uma composição química complexa que estimula a produção de ácido no estômago. Se o estômago estiver vazio, esse ácido começa a atacar agressivamente suas paredes, o que, com o tempo, pode levar a azia, irritação e até gastrite. Na presença de problemas já existentes com o trato gastrointestinal, o consumo de café com o estômago vazio pode provocar sua exacerbação. Além disso, a cafeína contribui para o aumento dos níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Isso se manifesta não apenas em uma sensação de vigor, mas também em batimentos cardíacos acelerados, tremores no corpo e picos de pressão arterial. Tal impacto é especialmente perigoso para pessoas propensas a estados de ansiedade ou que sofrem de doenças cardiovasculares. Surge uma pergunta lógica:
Vale a pena abandonar completamente o café? De jeito nenhum. A solução para o problema é muito mais simples. É necessário fornecer ao corpo o suporte necessário. Basta comer alguma coisa, mesmo que em pequena quantidade, por exemplo, um punhado de nozes, meia banana ou um pedaço de pão. Isso será suficiente para iniciar o processo de digestão e evitar o impacto agressivo do ácido no estômago vazio. Quando você come antes do café, seu corpo percebe a bebida de forma muito mais suave. A cafeína é absorvida gradualmente, sem picos acentuados, o que garante maior estabilidade, tranquilidade e benefícios da bebida. Mesmo aqueles que não são fãs de café podem adotar este simples ajuste. Uma pequena porção de comida é uma espécie de barreira protetora, uma manifestação de cuidado com a digestão, o equilíbrio hormonal e o bem-estar geral. Em última análise, o café deve trazer prazer, não causar estresse. Transforme-o em parte da harmonia matinal, não em uma fonte de desconforto. Desfrute do seu aroma, sentindo apoio interno. Então o sabor do café se tornará ainda mais agradável e o dia mais produtivo e alegre. Com a idade, quando o corpo começa a dar sinais da necessidade de desacelerar, é extremamente importante prestar atenção a esses sinais. Amanhã se torna um período particularmente significativo do dia, quando o despertar pode ser acompanhado por sensações de desconforto. Tensão nas costas, rigidez nos joelhos, rigidez no pescoço. Não é uma dor aguda, mas sim uma tensão prolongada que muitos tendem a ignorar, muitas vezes prejudicando a si mesmos. Durante o sono, o corpo está em repouso, os músculos relaxados, a circulação sanguínea diminui, as articulações funcionam em um modo suave e o líquido sinovial circula mais lentamente. Este é um processo natural. No entanto, levantar-se bruscamente da cama e realizar imediatamente inclinações, agachamentos ou levantamento de peso interrompe a sequência natural de despertar do corpo. Muitos idosos mal se levantam, já começam a se apressar para fazer as coisas. Vão para a cozinha, inclinam-se para pegar utensílios, levantam uma chaleira pesada. É nesses momentos que surgem os problemas. O corpo ainda não está pronto para atividades intensas. É como tentar ligar um carro congelado sem aquecê-lo primeiro. Embora o motor possa pegar, existe o risco de danificá-lo. Processos semelhantes acontecem com a coluna vertebral, os quadris e os joelhos, que com a idade ficam desgastados, comprimidos, secos e artríticos. Um movimento descuidado pode levar a microtraumas que, com o tempo, se transformam em dor, inchaço e restrição de movimento. Felizmente, para manter a saúde, não é preciso fazer exercícios complexos de yoga. Basta alguns movimentos suaves que podem ser feitos sem equipamentos especiais e até mesmo sem sair da cama. Enquanto estiver na cama, recomenda-se flexionar e girar os dedos dos pés, os tornozelos, o pescoço e os ombros, aumentando gradualmente a intensidade dos movimentos. A rotina matinal pode começar com a rotação dos tornozelos, alongamento dos dedos, rotações suaves do pescoço e dos ombros. Em seguida, você pode sentar-se, permanecendo na cama, e encolher os ombros algumas vezes, alongando a coluna. É uma espécie de saudação matinal ao seu corpo, que retribui. Um dos resultados notáveis dessa prática é uma marcha mais confiante. Se antes havia a sensação de que as pernas não acompanhavam o corpo, agora o cérebro e os músculos trabalham em harmonia, proporcionando confiança em cada passo. Um benefício adicional é a clareza mental. Movimentos intencionais despertam não apenas os músculos, mas também o sistema nervoso, melhorando a concentração e a memória. Assim, o dia começa em um estado de controle calmo, e não em caos. Depois de uma certa idade, a pressa se torna menos relevante. Um ritmo de vida consciente é uma abordagem mais sensata. A cada manhã, a pessoa acorda sentindo rigidez não apenas no corpo, mas também no estado de espírito, muitas vezes sem perceber que a postura é a culpada silenciosa por isso. Esse fator, embora não cause dor aguda, tem um impacto colossal no bem-estar,
na marcha, na respiração e até nos processos de pensamento, definindo o tom para todo o dia. Considere uma imagem típica. Um idoso mal acorda, coloca os pés para fora da cama e imediatamente assume uma postura curvada. Os ombros caem, a cabeça baixa, a coluna vertebral está curvada. À primeira vista, isso parece insignificante e natural, mas essa posição desencadeia instantaneamente uma cadeia inteira de consequências negativas. O tórax comprimido limita o volume de ar que entra nos pulmões, o que leva ao suprimento insuficiente de oxigênio para o cérebro. Como resultado, surge uma sensação de fadiga, letargia e apatia. É importante entender que essa condição não é apenas um atributo inevitável da velhice, mas uma consequência da restrição física do corpo, privado da capacidade de respirar plenamente. O impacto negativo se estende também ao sistema digestivo. Os órgãos abdominais comprimidos funcionam com menos eficiência, o processo de digestão dos alimentos no estômago é retardado, o peristaltismo intestinal é interrompido, o que leva a inchaço, cólicas e constipação. E tudo isso é resultado de uma postura inadequada, que a pessoa mantém por apenas alguns minutos após acordar. A posição do corpo está diretamente relacionada ao estado emocional. Uma postura ereta geralmente evoca uma sensação de confiança e vigor, pois existe uma conexão inextricável entre o corpo e a mente. Basta endireitar as costas, levantar o queixo e olhar para frente, para que a sensação de "eu sou velho" se transforme em "eu ainda sou capaz de muito". Isso não são apenas sonhos otimistas, mas um efeito fisiológico real. O tórax expandido permite uma respiração mais profunda, e o sangue circula mais livremente, chegando ao cérebro. A curvatura rapidamente se torna um hábito, por isso é importante olhar para si mesmo de lado e perguntar: eu quero ficar em pé não apenas por uma aparência atraente, mas também por uma sensação de apoio interno? Como corrigir a postura se já houver rigidez? Você pode começar sem sair da cama. Antes de se levantar, você precisa se alongar por todo o corpo, imaginando um fio que passa do cóccix até o topo da cabeça e estica a coluna vertebral. Sentado na cama, você deve colocar os 2 pés no chão, sentindo o apoio deles. Em seguida, você precisa puxar os ombros para trás, mantendo o queixo paralelo ao nível do chão e respirar fundo. Este ritual de 20 segundos envia ao corpo um sinal de prontidão para um novo dia. Ao se levantar, é necessário esticar-se gradualmente para cima, como se estivesse sendo puxado pelo mesmo fio invisível. Os músculos do core devem estar ligeiramente tensos e a coluna vertebral esticada. Nesse momento, a pessoa não está apenas se levantando da cama, mas lançando as bases para todo o dia. No início, a nova postura pode parecer desconfortável, mas com o tempo ela se tornará um apoio matinal confiável. Assim, a pessoa recupera a força perdida ao longo dos anos de curvatura. A postura é uma manifestação de dignidade, uma espinha dorsal interna que reflete a atitude em relação à vida. Começar cada dia com a coluna ereta eleva não apenas o corpo, mas também a consciência. Essa é a verdadeira essência de um bom dia. Negligências diárias e seu impacto na harmonia do corpo. Na rotina matinal de cada pessoa, existem tanto ações óbvias, como uma xícara de café ou escovar os dentes, quanto fatores ocultos que determinam o bem-estar geral. Com que frequência alguém pensa sobre a condição de seus pés logo após acordar? A maioria das pessoas simplesmente se levanta e caminha, ignorando as sensações nos pés, canelas e joelhos, confiando no automatismo dos movimentos. Entanto, após os 70 anos, esse piloto automático pode falhar. Os pés são a base do corpo, responsáveis pela estabilidade, controle e equilíbrio. Com a idade, os músculos enfraquecem, a sensibilidade dos receptores nos pés diminui, e o cérebro processa mais lentamente os sinais sobre a posição do corpo. Essas mudanças ocorrem gradualmente e imperceptivelmente até que ocorra uma queda.
Frequentemente, culpa-se um tropeço acidental, mas a verdadeira causa reside em anos de negligência das necessidades dos próprios pés. Um dia, a pessoa pode sentir que seus pés se tornaram estranhos, desajeitados e fracos. Isso não é necessariamente uma sensação dolorosa, mas é um sinal de que a conexão entre o cérebro e o corpo enfraqueceu. A solução para esse problema é o movimento consciente. Apenas 2 minutos a cada manhã são suficientes para recuperar o controle sobre os pés. Sentado na cama, recomenda-se realizar movimentos circulares com os tornozelos, levantar os dedos dos pés e flexionar os calcanhares. Em seguida, deve-se levantar, mantendo os joelhos ligeiramente flexionados e distribuindo o peso do corpo uniformemente. Por um momento, pode-se fechar os olhos para sentir melhor o equilíbrio. Este treino discreto pode fazer maravilhas. A marcha torna-se mais confiante, os passos mais firmes e a sensação geral de ansiedade diminui. Estatísticas mostram que a maioria das fraturas em pessoas com mais de 70 anos ocorre em casa, muitas vezes logo após acordar em um ambiente familiar. Portanto, é importante começar o dia fortalecendo a estabilidade dos pés e o apoio, para se mover com confiança e reduzir o risco de quedas. Infelizmente, ninguém nos ensina a prestar atenção à condição dos pés todas as manhãs, mas isso é extremamente importante. A capacidade de se mover livremente em 1 ano, 5 ou 10 anos depende diretamente disso. Comece. Pequeno, apenas olhe para baixo e sinta o chão sob seus pés. Esta é a sua base. Fortaleça-a e todo o corpo se tornará mais forte e estável. A pessoa acorda na escuridão total, sentindo como a energia vital gradualmente a abandona. Ela abre os olhos, mas o quarto ainda está mergulhado em uma penumbra cinzenta e sombria. Cortinas grossas bloqueiam firmemente a passagem da luz solar. Mal se levanta da cama, ela, possivelmente, acende uma luz fraca, mas apenas ao chegar à cozinha. Neste momento, o cérebro ainda acredita que lá fora é noite. No entanto, a luz da manhã não é apenas um complemento confortável, mas um interruptor fundamental que inicia todo o sistema do organismo, incluindo o cérebro, os hormônios e o humor. Na ausência dessa luz, o interruptor não é ativado de todo, ou é acionado com atraso, o que leva a uma sensação de desajuste ao longo do dia. Com a idade, o relógio biológico de uma pessoa começa a falhar e sua restauração se torna uma tarefa cada vez mais difícil. Se constantemente evitar a luz, o relógio interno pode ficar completamente desequilibrado, o que pode levar a consequências como fadiga crônica, manhãs sonolentas, aumento do nervosismo, noites inquietas e dias apáticos. Muitas pessoas se perguntam por que se sentem exaustas, mas não conseguem adormecer, ou por que ficam sonolentas durante o dia, mas ficam acordadas à meia-noite. Frequentemente, a causa disso é a falta de sol da manhã. A luz matinal estimula a produção de serotonina, que posteriormente se transforma em melatonina, necessária para um sono saudável. Se a pessoa perde o amanhecer, toda a cadeia de reações químicas no organismo é interrompida. Tudo começa com o fato de que a pessoa prefere permanecer na penumbra, não abrindo as cortinas e não abrindo as janelas. Esse hábito, aparentemente insignificante, gradualmente mina a saúde e a força vital. A transformação ocorre no momento em que a pessoa começa a abrir as cortinas imediatamente após acordar. Não quando se levanta da cama, mas em questão de segundos após acordar, às vezes até mesmo sem se sentar. A luz penetra no rosto, na pele e no cérebro, anunciando o início de um novo dia. Mesmo em uma manhã nublada, este truque funciona. O principal é não se esconder da luz do dia. A exposição regular à luz ajuda a reduzir a ansiedade e o mau humor, melhora a concentração e o equilíbrio emocional. Vale a pena pensar em quantos anos foram gastos evitando conscientemente o amanhecer, preferindo a escuridão, quantos anos o cérebro permaneceu na névoa e o corpo sofreu de fadiga, e tudo por causa de um simples gesto. A solução é extremamente simples. É necessário fazer da luz seu primeiro ritual matinal.
abrir as cortinas, respirar o ar fresco de um novo dia e, possivelmente, até sair na varanda por alguns minutos. A luz é nutrição para o cérebro, tão essencial quanto água, movimento e postura correta. Não espere que o corpo resolva amanhã sozinho. É preciso ajudá-lo. Assim, o dia começará mais claro, calmo e com muito mais energia. Cada novo dia se apresenta como uma folha em branco, um ponto de partida para novas conquistas. Podemos, claro, ceder à inércia e seguir o curso, agindo no piloto automático. No entanto, é muito mais produtivo parar por um momento, ouvir as sensações no corpo e dar um primeiro passo consciente. Esse ato, aparentemente insignificante, pode transformar não apenas as horas da manhã, mas todo o dia que virá e, em perspectiva, toda a vida. Ao contrário da crença popular, a idade não nos tira o controle da situação, mas, pelo contrário, o aguça. Com os anos, vem a compreensão do valor da precisão e da exatidão das ações, em oposição à pressa sem sentido. Começamos a preferir soluções simples e elegantes, evitando agitação e caos desnecessários. Certamente, não podemos impedir o curso inexorável do tempo, mas está em nosso poder aprender a segui-lo com sabedoria, apoiando a nós mesmos e não nos esgotando, ouvindo os sinais que nosso corpo envia e não os ignorando. A experiência acumulada ao longo dos anos deve nos fortalecer e não nos forçar a fingir sermos jovens e despreocupados. Os hábitos propostos não são um conjunto de regras estritas e inabaláveis, mas sim lembretes suaves e discretos de que nosso corpo é nosso fiel aliado. Ao dedicarmos um pouco de atenção a ele, ao amanhecer, podemos contar com sua gratidão na forma de estabilidade, resistência e clareza mental ao longo do dia.